para dar continuidade àquilo que Deus está fazendo conosco. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, Marcos capítulo 2, e como nós sempre fazemos, você vai manter a sua Bíblia aberta, e da forma que nós formos ministrando, nós vamos te desafiando a olhar para o texto. Eu não quero nessa manhã pegar a parte histórica do texto, mas eu quero compartilhar com vocês o que estamos sonhando, o que estamos vivendo, o que queremos viver e aonde nós queremos chegar. Nós estamos já, há 2 domingos atrás, nós começamos a falar a respeito do profético aqui no altar. Nós tivemos essa conferência que eu compartilhei ontem, que eu fiquei muito preocupada por ser o final de semana do Dia dos Pais. Eu imaginei que nós teríamos um esvaziamento muito grande na nossa conferência, mas eu percebi que houve um amor de todos para estarem presentes na sexta-feira, para estarem presentes ontem o dia todo. Eu já sabia que hoje nós teríamos esse esvaziamento, mas o meu coração está tão grato por tudo que Deus fez, como Deus moveu, como Deus se revelou, por vocês que estão presentes aqui nessa manhã, pelas pessoas que vão estar aqui hoje à noite, por tudo que Deus ainda vai continuar movendo e por tudo que Deus vai continuar falando. Por quê? Ontem eu declarei que o profético não é algo que nós queremos viver, nós já estamos vivendo. Eu declarei ontem que não é algo que nós estamos sonhando, é uma realidade. E eu quero então nessa manhã ser muito pastoral, porque eu quero trazer o prático. Porque quando a gente começa a falar do profético, nós ficamos imaginando no sobrenatural, no extraordinário, na grandeza de Deus manifesta, na bondade de Deus revelada, mas de forma concreta, de forma prática, como que nós vamos aplicar o profético no dia a dia da igreja? Porque eu quero sim que vocês caminhem debaixo dessa atmosfera de poder. Eu quero que vocês alcancem um nível de intimidade fantástico. Eu quero que vocês vejam, eu quero que vocês ouçam, eu quero que vocês sintam, eu quero que vocês se movam debaixo da unção e da graça do Senhor. Mas o dia a dia, o prático, vamos sair da conferência e o dia a dia da igreja, o dia a dia da sua vida, o meu dia a dia, como que nós vamos viver, como que nós vamos aplicar, para onde nós vamos olhar, qual vai ser a nossa ênfase. Então quando eu olho para a palavra do Senhor, nós não podemos perder a ação tridimensional do profético. Quando eu falo dessa ação tridimensional do profético, já ministrei isso para vocês, estou desafiando vocês a crescerem nessa direção, mas quando nós usamos essa terminologia, o que nós estamos querendo desafiar vocês? Eu acredito que muitos aqui já sabem muito bem o que eu vou falar, porque essa ação tridimensional da igreja local, do nosso GPs, do nosso jeito de pastorear, do nosso jeito de ser igreja, do nosso jeito de construir a nossa experiência, de construir a nossa história. Que ações são essas? A primeira é a profética. E quando nós falamos dessa ação profética, quando eu olho para a palavra do Senhor, aí se vocês quiserem um texto bíblico para a gente basear isso, eu convido você a ir para Atos, capítulo 3, versículo 19, quando Pedro está pregando em Jerusalém, e a mensagem de Pedro é enfática. A mensagem de Pedro, ela é firme, ela é clara. E qual é a mensagem de Pedro? Arrependimento.
Então Pedro vai convidar o povo a arrepender-se, a voltar-se para Deus. Então o profético, ele vai trazer no seu bojo essa entrega, essa volta para Deus, esse arrependimento. Então nós vamos ver sim, pessoas abandonando o pecado. Nós vamos ver sim, pessoas construindo a sua intimidade com Deus. Nós vamos ver sim, pessoas se permitindo usar pelo Senhor. Não é o meu impor as mãos, mas é o que sai da minha boca que vai ganhar vida, porque a autoridade do Senhor está em mim. Então quando eu estiver falando, Deus está se movendo, Deus está agindo, Deus está curando, Deus está libertando, e nós vamos vendo a glória do Senhor se manifestar no nosso meio. Então, o mover profético traz a consciência de pecado para nós. O mover profético traz a representatividade da presença de Deus no nosso meio. E esse mover profético nos faz experimentar os sinais de Deus. É aquilo que nós vimos ontem. Um cara que não caminhava há 22 anos, que não andava há 22 anos, há 22 anos numa cadeira de roda, vira para o lado e diz: eu estou sentindo as minhas pernas. É aquilo que nós vimos ontem, a pessoa dizendo: olha, está acontecendo algo diferente comigo, eu quero me levantar dessa cadeira de roda, eu quero andar, porque a presença de Deus está manifesta no nosso meio. É esse trazer a presença do Senhor para casa. É trazer a presença do Senhor para este lugar. Isso não tem a ver com a pastora Rosângela ou com a pastora Joyce que estava pregando no momento. Isso tem a ver com a presença de Deus no nosso meio. Deus está nesse lugar. Deus está inclinado para nós. Deus quer trazer os seus sinais no meio da igreja. E Deus quer mostrar que Ele está conosco. E o estar de Deus conosco é criar essa presença poderosa que não vamos explicar. Ontem à noite, quando nós chegamos em casa, a Joyce falou assim: o que aconteceu? Eu falei assim: eu vi que você não deu conta, né, Joyce? Você não deu conta. Ela não deu conta do que estava acontecendo, né? Então eu quero dizer para vocês, é isso. Porque não somos nós que promovemos, é o próprio Deus manifesto no nosso meio, dizendo: eu quero me revelar, eu quero me apresentar, eu quero usar a boca de vocês, eu quero usar a mão de vocês, eu quero usar os olhos de vocês, os pés de vocês, porque eu estou em vocês, e porque eu estou em vocês, a minha glória e a minha presença está na terra. Então a glória do Pai, a presença do Pai está na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, por onde nós passarmos. Só que além desse profético, tem o desafio, porque o profético ele vem refinar, edificar e empoderar. É isso que o profético vai fazer com você e comigo. Ele vai nos refinar, ele vai nos tirar do lugar que nós estamos e vai nos levar para o lugar da santidade, da experiência. Mas não é só nos refinar, vai nos edificar, vai nos dar estrutura, vai nos dar vida. As pessoas vão poder chegar perto de nós, porque nós não somos uma farsa. Em nome de Jesus, quando essa igreja se reunir para viver a glória de Deus aqui, a glória não está no templo apenas, a glória está na nossa casa, porque a glória do Senhor se encontra nas nossas vidas. Somos edificados todos os dias, mas também somos empoderados para colocarmos as mãos sobre as pessoas, elas serem curadas, empoderadas para amar as pessoas. Nos dias que a minha mãe estava hospitalizada, eu contei para vocês que eu vivi um momento onde uma pessoa que estava no quarto acabou falecendo segurando nas minhas mãos, porque foi aquele momento que ela estava em fase terminal. A família estava sofrendo e Deus me deu a oportunidade
de ser o consolo para aquele momento. E é tão interessante que a irmã dessa mulher que morreu, ela gerou dentro dela um carinho muito grande pela minha vida. De vez em quando eu recebo uma mensagem dela: eu amo a sua vida, eu estou orando por você. E essa semana, o sobrinho dela, por um acaso, ele trabalha na entrega dos correios, e ele foi lá na minha casa fazer uma entrega. E aí ele compartilhou, né? Você é muito conhecida na minha família, porque você estava lá na hora que a minha tia estava morrendo e você foi amorosa, né? Então eu quero dizer para você assim, gente, que mundo pequeno. O cara veio aparecer logo na minha casa, veio fazer a entrega logo aqui na minha casa. Então é isso, irmãos, o empoderar para amar, o empoderar para, sabe, consolar, o empoderar para se identificar, para visualizar e ser uma resposta para quem está sofrendo perto de nós. Mas não é só o profético, é também o apostólico. E aí, se você quer um texto bíblico, vamos para Tito 1, versículo 5. Paulo fazendo uma orientação para o seu discípulo Timóteo, aliás, para o seu discípulo Tito. Ele vai dizer o seguinte: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que aí faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu o instruí. O que o apostólico vai trazer para nós? O apostólico vai trazer ousadia para nós ampliarmos a nossa visão, para nós ampliarmos a nossa tenda, para nós abrirmos caminho, para nós criarmos novas missões, para nós sermos respostas para onde houver um clamor, para que a salvação e a restauração aconteça. A maioria de vocês ainda não sabe, só a nossa liderança, mas nós estamos ampliando a nossa tenda, além de Itamuri, além de São Domingos, além do Santa Terezinha, vamos falar, né, da seguinte maneira: também chegamos em Marambaia. Então estamos abrindo a nossa igreja ali em Marambaia, aonde nós estamos profetizando um tempo de graça do Senhor, um tempo de poder do Senhor, um tempo de mover do Senhor, um tempo de resposta do Senhor. Então eu quero chamar a sua atenção dizendo: o apostólico cria oportunidades, o apostólico abre caminho, o apostólico nos faz enxergar aonde podemos ser respostas e aonde houver uma necessidade, nós queremos estar lá como uma igreja viva, como uma igreja poderosa em Deus, como uma igreja que está disponível a servir realmente com toda a alma e com todo o coração. Esse apostólico, quando eu olho para esse apostólico, não é só receber, mas é comissionar e é enviar. Então eu quero dizer para vocês que Deus tem para nós homens e mulheres dispostos a crescer no Espírito, para se tornarem mestres, pastores, evangelistas e profetas, serem líderes de GPs, serem pastores de igreja local, serem realmente homens e mulheres respondendo os desafios que nos cercam. Mas nós também somos pastoral. E esse jeito de ser pastoral, aí você pode ir para Romanos, capítulo 16, versículo 1. Recomendo-lhe nossa irmã Febe, serva da igreja. É isso que eu quero te chamar a atenção. Quando Paulo diz, se precisa de cuidado, se precisa de amor, se precisa de pastoreio, eu tenho alguém para apresentar. E Paulo apresenta Febe, uma mulher com coração pastoral, para poder servir, para poder acolher, para poder amar e para poder ministrar. Essa igreja pastoral que, quando eu olho, ela está disposta a receber, ela está disposta a discipular e ela está disposta a cuidar.
E é isso que nós queremos ser. Irmãos, esses dias, domingo, nosso culto foi extraordinário, não foi? Eu voltei para casa com um sentimento de celebração. Eu voltei para casa com tanta gratidão, com todas aquelas pessoas se batizando, com a celebração da igreja, com a festa que a igreja fez, por ver aquelas pessoas se comprometendo com o Senhor, que por várias vezes eu falei o seguinte: o meu coração está muito grato. O meu coração está muito grato. E nas entrevistas que nós fazemos, tem uma pergunta que a gente faz nas entrevistas. E qual é a pergunta? O que fez você escolher a Metodista Central como sua família? E sabe qual era a resposta unânime? O acolhimento. O meu GP. O acolhimento, o meu GP, ali eu sou amado, ali eu sou conhecido, ali me discipula, ali cuida de mim. Gente, eu me senti tão orgulhosa de vocês não têm noção. Eu falei com algumas pessoas: gente, que igreja maravilhosa é essa? Que igreja poderosa é essa? Que igreja que entendeu o valor pastoral? Que igreja que entendeu o cuidado? Quando as pessoas voltam e dizem: eu sou acolhido, eu sou amado, não importa a dor que eu trago, não importa a história que eu trago, eu sou amado e acolhido e pastoreado, e o meu GP sabe quem eu sou. Gente, eu não sei se vocês sentem o que eu sinto, mas eu fico maravilhada, porque na minha concepção, isso é ser igreja. Na minha concepção, nós estamos vivendo o que eu tenho sonhado para essa igreja. E nós precisamos ser essa igreja pastoral. E sendo essa igreja pastoral, eu vou correr um pouquinho, porque senão eu só fico na introdução como sempre. Eu estou numa crise, não estou? Só fico nas introduções e tenho que parar. Eu quero convidar você a olhar para esse texto de Marcos capítulo 2. E dentro desse texto de Marcos capítulo 2, um cenário de desafio, um cenário de necessidade, um cenário de expectativa, um cenário de misericórdia, um cenário de unidade, um cenário de intencionalidade. Eu quero convidar você a olhar para o texto e verificar então alguns valores. Depois dessa conferência profética, não pode ser só com os líderes, não pode ser só com os pastores e com as pastoras, mas precisa ser com todos vocês, com toda a igreja, entendendo a direção que nós estamos caminhando. Versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. Até aqui. Primeira coisa, esta igreja, ela precisa estar voltada para a cidade. Jesus, ele tinha esse hábito de entrar na cidade. E quando ele entrava nas cidades, milagres eram estabelecidos ali naquele lugar. Quando ele entrava nas cidades e que as pessoas ficavam sabendo que ele estava ali, ele atraía as multidões. As pessoas iam vê-lo, iam ouvi-lo, porque sabia que ele tinha como responder às suas necessidades. Então, meu querido e minha querida, nós somos uma igreja voltada para Muriaé. Nós somos uma igreja voltada para as igrejas em torno, as cidades em torno de nós, os bairros em torno de nós. Nós queremos ser uma resposta para essa cidade. Nós queremos andar pelas ruas dessa cidade na intencionalidade de revelar o amor, a bondade e o favor de Deus. Eu quero que você viva aquilo que o William falou ontem. Dentro do supermercado você seja um profeta, dentro da farmácia você seja um profeta, dentro do hospital você seja um profeta, na sala da sua casa um profeta, e aqui no altar na casa do Senhor um adorador, trazendo a glória de Deus para esse lugar. É o que nós queremos. Jesus entrava nas cidades para levar respostas
E essa igreja está nesse lugar para dar respostas para essa cidade. Então nós queremos sim ver os milagres do Senhor se concretizarem aqui. Versículo 1, parte B. O povo ouviu falar que ele estava em casa. Ele entrou na cidade e ele foi diretamente para uma casa. Eu não vou entrar nesses detalhes nem teológicos e nem históricos, como eu já falei. Eu quero colocar no coração de vocês os desafios que estão no meu coração. Esta igreja, ela sim, está espalhada nas casas. E é lá na minha casa, é na sua casa, é na sua rua, é na minha rua, que a nossa casa é o lugar de restauração, é o lugar de cura, é o lugar de libertação. Então, quando os nossos GPs estão espalhados pela cidade, nós estamos cumprindo esse propósito. A igreja se encontra nas casas, os milagres se encontram nas casas, as respostas se encontram nas casas, e as nossas casas são ambientes onde Deus fará o extraordinário, o incrível, o sensacional da parte dele para aqueles que nós estamos querendo amar. Aí eu olho para o texto e eu encontro que quando você abre a porta da sua casa, sem se importar se vai sujar o seu sofá, sem se importar que vai sujar o seu tapete, sem se importar que talvez você tenha que sair 1 hora antes do trabalho para dar a faxininha na casa, para deixar tudo em ordem para o pessoal chegar. Eu estou dizendo para você que ali tem gente com graça, gente com amor, gente gerando discípulo, gente gerando mestres, gerando libertadores, gerando pastores, gerando líderes sensacionais. Porque eu tenho experiência do meu GP se levantar líderes. Você tem experiência do seu GP se levantar líderes. Pessoas que estão fazendo diferença no meio dessa casa, pessoas que estão fazendo diferença nessa família. Mas eu quero convidar você a ir para o versículo 2, porque no versículo 2, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele pregava a palavra. Então no tempo profético, nós vamos seguir sim o paradigma bíblico. Se tem uma coisa que vai ser inegociável entre nós, são os princípios da palavra. Essa palavra que queima, essa palavra que desafia, essa palavra que nos corta, essa palavra que nos restaura, essa palavra que nos liberta, ela vai ser pregada nos nossos GPs, ela vai ser pregada através da nossa vida, ela vai ser pregada através das nossas ações, e Deus vai fazer cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Nós não vamos negociar de maneira alguma ensino, pregação, valores, princípios. Nós não vamos negociar de maneira alguma. Eu não tenho dificuldade nenhuma com mudanças nas doutrinas institucionais. Eu não tenho dificuldade nenhuma com mudança eclesiológica, nenhuma. Mas eu não negocio princípios bíblicos. Princípios bíblicos eu não vou negociar de maneira alguma. Então, meus queridos, a cultura vai mudar, o tempo vai mudar, nós vamos mudar o nosso jeito de pensar, mas princípios bíblicos são inegociáveis. Aquilo que a palavra diz a respeito do Pai, a respeito de nós, a respeito da nossa vida derramada no coração dele, isso nós vamos proclamar, isso nós vamos investir, isso nós vamos ensinar, e isso nós vamos defender. Porque nós vamos seguir os paradigmas bíblicos. Nós vamos seguir as doutrinas espirituais, os princípios espirituais. Mas nós também vamos estarmos abertos para os que mais precisam,
para os que mais necessitam de respostas, porque uma igreja profética, ela é resposta. Ela é resposta. Ela traz a resposta. Então nós somos respostas para esse tempo. E aí eu quero convidar você aí para o versículo 3. Viram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Meus queridos, minhas queridas, o que eu quero dizer para vocês quando eu olho para esse texto? Uma atmosfera, nós falamos muito de atmosfera. Nós falamos muito de ambiente. E isso é natural, diariamente. Você lida com dores, você lida com perdas, você lida com angústias, você lida com decepções. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte: esse suprir a necessidade, esse proclamar a presença do Senhor, é revelar a cultura dessa igreja, é revelar a identidade dessa igreja, é revelar essa atmosfera que vai desmontar a religiosidade no meio dessa igreja, porque a intencionalidade do nosso coração é homens e mulheres cheios do Espírito, é homens e mulheres famintos pela presença do Senhor, é homens e mulheres que não vão se tornar irracionais, mas vão colocar como prioridade a presença poderosa do Deus vivo na sua vida. E aí, nós vamos jogar por terra o legalismo. E eu sempre brinco, o Leleco fala que ele aprendeu muito com isso. Todo legalista esconde pecado oculto. Todo legalista tem sua estrutura corrompida. E o seu legalismo é a maquiagem para tentar esconder a sua miséria. E eu não quero que você seja legalista. Eu quero que você seja sensível. Eu quero que você seja maleável. Eu quero que o Espírito Santo possa pegar você como um barro mole nas suas mãos, no qual Ele pode moldar, Ele pode dar o formato, Ele pode fazer o vaso útil para Ele, Ele pode encher de unção, e essa unção derramada sobre a sua vida possa transbordar na vida dos outros, levando cura, consolo, aconchego, acolhimento, amor, bondade e favor. Vamos lembrar do cenário da mulher adúltera. Se Jesus fosse legalista, o vaso não tinha sido quebrado. Se Jesus fosse legalista, o perfume não tinha sido derramado. Aquela mulher não tinha nem encostado nele. Se ele fosse legalista, ela não tinha nem entrado naquela sala, muito menos secado os seus pés com o seu cabelo. E é isso que eu quero que você faça. Nós não vamos ser irreverentes, nós não vamos ser indisciplinados. Nós sabemos muito bem que o Espírito Santo se move aonde há ordem. Não é desordem, mas ordem. Só que eu e você vamos quebrar toda a rigidez que temos. Eu e você vamos nos lançar aos pés do Altíssimo, e o Eterno vai dominar a sua vida e vai cumprir através de você o plano que Ele tem para com a sua vida. Porque o que Deus quer fazer através de você é tão diferente do que Ele quer fazer através de mim. Eu não enxergo o que você enxerga. E eu não enxergo como você enxerga. É tão engraçado que, quando o ambiente é de graça e de redenção, você vai enxergar as pessoas que estão no meu ponto cego. Você vai ver as coisas que eu não consigo. Talvez pela minha inexperiência, ou talvez pela minha agitação, ou talvez pelas muitas coisas que passam na minha cabeça o tempo todo, eu não vou conseguir dar conta de visualizar. Mas você vai ver. E você não vai ver para apontar.
E você não vai ver para julgar. Porque nós estamos falando de um ambiente de rendição e de graça. E se o ambiente é de rendição e é de graça, o que você enxerga não é para você julgar ou condenar, mas é para você ser resposta para que a glória do Senhor se manifeste através de você. E isso é muito importante. Porque ninguém que está nessa casa nessa manhã está desqualificado para ser resposta do Senhor. Desde vocês adolescentes, até nós adultos, todos nós temos a nossa experiência, temos o nosso encontro, temos o nosso chamado, podemos ser uma resposta. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Uma das coisas que me confundiu um tempo no meu ministério era um homem que ele se tornou muito próspero. Hoje ele é uma das pessoas mais ricas que eu conheço. E ele não tinha uma vida muito regrada. Ele não tinha uma vida muito reta. E eu sempre, com esse jeito pastoral que eu tenho, que vocês conhecem, eu estava sempre ali, Um dia eu falei com ele assim, você vai para o inferno. Ele, que é isso, pastor? Que radicalismo é esse? Né? E eu sempre, a gente se tornou amigo. Ele foi uma pessoa que cuidou do seu jeito de mim e me amou do seu jeito. Só que ele não conseguia manter aquele padrão, né, de santidade que a palavra exige. Gente, mas uma coisa ele fazia. Ele era dizimista fiel e ele era ofertante fiel. E um dia eu questionando ele, eu falei para ele assim, eu não te entendo. Porque eu já fui buscar ele bêbado, caído na rua. Eu estou falando de um homem fino, de um homem da alta sociedade. Eu estou falando de um homem rico. E eu já fui buscá-lo bêbado, caído na calçada. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, eu não te entendo. Você é dizimista fiel, você é ofertante fiel. E você não consegue manter essa vida de santidade porque você tem a inclinação para a bebida e você não consegue romper com isso. E ele disse assim, eu morro de medo de morrer. Olha bem, eu morro de medo de morrer. Redundância. Porque se eu morrer, pastora, eu sei que eu perco a salvação. Mas deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu conheço a palavra. E se tem uma coisa que Satanás nunca vai me tocar nas minhas finanças. Porque apesar da minha fraqueza, eu sei o que a palavra diz a respeito dos dízimos e das ofertas. E aconteça o que acontecer comigo, meu dízimo e a minha oferta está no altar do Senhor. Porque é eu com Ele e Ele comigo. Ô gente, dá para vocês entenderem um negócio desse? Tem hora que eu piro. Tem hora que me dá um nozinho assim na cabeça, eu falo assim, como é que esse negócio pode acontecer? E aquele homem prosperava, aquele homem, hoje, ele está aí com seus 55 anos, e ele é um dos homens mais ricos que eu conheço. Essa semana o Ronald falou comigo assim, e fulano de tal? Eu falei, está muito rico, mas é muito rico. Mas eu quero dizer para vocês, hoje, eu não sei como está a vida dele, porque eu estou longe dele. Mas ele permanece fiel dentro do seu valor. A graça, ela nos escandaliza. A graça, ela sempre vai nos escandalizar. Porque aquilo que você... Tem muitos crentes que não faz nenhum outro pecadinho, vamos dizer assim. Não bebe, não fuma, não fala mentira, não fala nada, mas não prospera. Vive naquela situação engasgada, aonde não há prosperidade nas suas mãos, porque não entendeu o poder libertador do dízimo e da oferta. Aquele homem, ele tinha o vício da bebida, mas a libertação na sua vida financeira tinha acontecido. Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes você não está 100% liberto, e é isso que eu e você precisamos aprender, que a cada dia eu e você temos que nos libertar. Nós temos que libertar na mente,
nós temos que libertar na alma, nós temos que libertar nos valores, nós temos que libertar nas nossas intenções. Tem gente que acha que é só aceitar Jesus. Não, meu irmão, no momento que você aceita Jesus, seu espírito é regenerado, mas a libertação é processual, a cura é processual, é uma transformação hoje, é outra amanhã. Hoje eu sou transformado nos valores, amanhã nos dízimos e nas ofertas, depois de amanhã no serviço à igreja, no outro dia na minha adoração, e aí eu vou sendo curado, transformado, porque a vida de Deus está no nosso meio. Seguir os paradigmas bíblicos, porque a graça, ela é inexplicável. Você tem um padrão de graça e uma medida de graça. Eu tenho um padrão de graça e uma medida de graça, mas ela não vai nunca se comparar à graça de Deus. Eu li um livro, que esse livro me fez chorar inúmeras vezes. Philip Yancey, inclusive ele é metodista. Philip Yancey vai trazer uma história maravilhosa, graça é o tema do livro. Ele vai trazer uma história que a filha adolescente desapareceu. E o pai ficou profundamente desesperado com o desaparecimento da filha. E o pai divulgou de todas as maneiras. Numa época que as redes sociais não eram fortes como hoje, uma das estratégias que ele utilizou foi colocar a foto da sua filha nas caixas de leite no supermercado. Então toda pessoa que ia no supermercado comprar caixa de leite, estava a fotinha da filha desaparecida lá. E um dia, o telefone toca, e era a filha. E na caixa de leite estava: filha, volta, eu estou te esperando. Filha, volta, eu estou te esperando. E um dia de manhã o telefone toca. Só que o pai não estava em casa para atender. E era a filha. E a filha deixa o recado na secretária da seguinte maneira: pai, estou voltando. Se você me esperar na estação, eu desço. Se você não me esperar, eu continuo o meu caminho. Porque eu entendi que você não me espera mais por mim. Aquele pai chegou e conseguiu a tempo ouvir a mensagem na secretária. Era uma cidade pequena, americana, e o pai movimentou a cidade inteira para estar na estação com cartazes: filha, eu estou te esperando. Não importa por onde passou, não importa o que você fez, mas eu estou te esperando. Quando a filha chega naquela cidade, não é o pai que está esperando, mas a cidade inteira com cartazes na estação dizendo: nós estamos esperando por você. Isso é graça, meu irmão. Isso é graça. É uma medida de graça que talvez você não entenda. É uma medida de graça que talvez eu não entenda, mas é a graça que o pai tem com você. Talvez você tenha percorrido os lugares, talvez você tenha tomado decisões que nos meus olhos você está impossibilitado de voltar para casa e de desfrutar do favor e da bondade do Senhor. Mas o Pai te gerou, o Pai te conhece, o Pai te ama. A medida da graça dele com você é diferente da medida de graça do meu coração para com você. Nunca tenha vergonha e nem medo de ser uma resposta em nome do Senhor. Talvez alguém vai te apontar. Talvez alguém vai dizer assim: mas a pastora Rosângela não pode. Não dá. Ela não pode ser essa resposta. A medida de graça do Pai é diferente da sua medida de graça para comigo. E aí quando eu olho para essa palavra, está aberto para os que precisam é ter essa medida de graça tocando o coração das pessoas. Buscar com criatividade superar as barreiras. Nós temos barreiras culturais.
Nós temos barreiras geracionais. Gente, eu não tenho a linguagem dessa turma aqui. Eu não sei conversar com eles direito, não. Eles falam uns negócios que eu nem entendo. Eu falo, o que significa isso? De vez em quando eu tenho que perguntar para um assim, o que vocês estão falando? Eu já não tenho mais a linguagem, eu não sei mais. Eles têm um dialeto diferente do nosso, eles têm. Vocês podem concordar comigo que tem sim. Tem ou não tem? Tem. Vocês falam um negócio que eu não sei o que vocês estão falando, né? Só que o que eu quero chamar a sua atenção? Quebrar as barreiras. Olha a palavra do Senhor, versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Criatividade para remover as barreiras geracionais, culturais. Então, eu quero nessa manhã que esse ministério profético seja verdadeiro no nosso meio. Porque além de quebrar as barreiras, nós precisamos também exercer a fé. Eu amei o jeito que o William falou da fé. Eu nunca tinha ouvido a respeito de fé, como o William Wood falou. E eu fiquei impressionada e encantada. Eu quero viver essa fé dinâmica, essa fé extravagante, essa fé extraordinária. Mas essa fé que faz o meu idoso de 70 anos, de 80 anos, que faz o meu adolescente de 14, 15 anos, que faz a minha criança de 6, 7 anos, ser resposta para esse tempo. Aonde ninguém vai ser excluído, mas todos vão ser amados. Por isso que o profético, o pastoral e o apostólico precisa ser uma realidade no nosso meio. Não pode ser um discurso. Não pode ser uma conferência. Porque se for um discurso e o tema de uma conferência, meus irmãos, nós vamos fingir que entendemos o negócio. Eu gosto de falar que às vezes, assim, caminhando aí, né, pelos lugares, falando de discipulado, falando dessa intencionalidade de cuidado no meio da igreja, alguns colegas tentam nos enganar. Aí um dia eu virei para um colega e falei assim, olha, não adianta usar o discurso de discipulado para me impressionar numa conversa que nós estávamos tendo. Porque de longe, eu sei quem vive e quem não vive. De longe. Eu sei identificar quem só está querendo me impressionar com o discurso, ou quem realmente vive na prática as dores de gerar filhos para a glória do nome do Senhor. Então, meus queridos, eu não quero ser uma igreja que fale do profético. Eu não quero ser uma igreja que tenha um ministério profético. Eu quero ser uma igreja profética. E a estrutura básica dessa igreja é amor, é graça, é misericórdia, é serviço, é acolhimento. Muito do que propõe, nós já estamos vivendo. Mas nós ainda precisamos crescer para sermos exatamente quem Deus está nos chamando para ser. Então eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. E ao se colocar de pé nesse momento, não dá para ser igreja sozinho. Não dá. Se nós não tivermos homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que entendam essa proposta e que se entregue para essa proposta, vai ser só uma conferência, vai ser só um discurso. E eu temo que seja só um discurso, e eu temo que seja só uma conferência. Temo muito, porque eu sou tão apaixonada por tudo isso, que eu quero viver na prática isso de verdade. Mas nós só vamos viver isso de verdade se tiver alguém com coragem
para se dedicar, para se consagrar, para ser esse sacrifício vivo de amor ao Senhor. E aí eu quero perguntar nessa manhã, tem alguém aqui que eu possa contar para sonhar comigo? Para trabalhar comigo? Para jejuar comigo? Para orar comigo? Para chorar comigo? Mas para nós fazermos tudo o que for necessário para nós construirmos essa igreja de verdade? Para ela não ser apenas uma imagem na nossa cabeça, como disse o William, mas para ela ser real, concreta. Tem alguém aqui de verdade que entendeu tudo o que eu falei e está se dispondo a ser tocado, transformado, esticado, quebrado, juntado, ungido, mas dizendo assim: eu entendi, eu quero ser esse instrumento de amor, eu quero ser esse instrumento de graça, eu quero ser esse instrumento de serviço. Eu não estou te convidando para receber unção, eu não estou te convidando para ser abençoado, para ser poderoso. Eu estou te convidando para ser filho e servo. Eu estou te convidando para entregar a sua vida como uma ferramenta de amor nas mãos do Eterno que tem nos chamado para sermos essa igreja. Se tem alguém aqui, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse para o altar do Senhor como um ato de consagração, dizendo: eu, Senhor, eu. Pode contar comigo. Eu quero ser essa voz.